E entenda bem o que eu estou falando. Tudo que eu vou ilustrar aqui hoje pode ser um tiro na cabeça. A gente criou uma igreja passiva. E essa igreja passiva e apática, ela é patética. Pum, aperta o reset button da tela azul. A gente tem dificuldade de resetar. A minha filha tá passando aqui, ó. Eu não tô entendendo nada. Olha, isso aqui é quarentena, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, tô engatinhando aqui pra ninguém ver. E precisa discutir membresia. O que é membresia? Membresia é associação de clube. Quem tem membro é clube. Tudo bem que a Bíblia fala que nós somos membros de um só corpo. Então a membresia deveria ser global. A gente deveria ter uma igreja igual a igreja católica, onde tem lá... Não estou falando que a hierarquia da igreja católica é correta também, porque eu também discordo. Mas esse é o meu ponto de vista, baseado em algumas convicções bíblicas. Mas, pelo menos na maneira de gestão de membresia, a gente deveria ter uma igreja, e essa uma igreja católica, que na verdade a palavra católica significa global, universal, todas as outras igrejas nós somos membros da mesma igreja. E aí todas contribuem junto, todas participam juntas, quando tem fome aqui, a outra ajuda ali, que é o caso da Macedônia, a igreja da Macedônia, quando Paulo escreveu aos Coríntios, era uma igreja só. Existia a manifestação da igreja local ali em Corinto e na Galácia, mas era tudo considerado uma igreja só. Inclusive as cartas rodavam para que elas recebessem a mesma instrução. Então, membresia é um negócio que a gente cria para clube. É bom ou ruim membresia? Para te falar a verdade, eu não sei. Nós optamos, por exemplo, na capela, em não ter membresia. A gente não tem um hall de membros. E a gente paga um preço caríssimo por isso, como organização, tá? Como empresa, como gestão. A gente paga um preço caro por isso. Porque o fato de não ter membresia, eu não deixo claro por escrito para ninguém qual é a obrigação que eles têm enquanto membros. Por quê? Porque eu não quero dar obrigação para ninguém. Porque ninguém deve fazer nada obrigado, pelo menos, na minha convicção. Mas isso foi uma escolha que eu fiz no começo, e eu pago um preço alto por isso, e todos nós pagamos um preço alto por isso. Porque se a gente tivesse membresia, de uma maneira clássica, a gente teria dízimo, a gente teria obrigações, e a gente não teria os mesmos problemas, teríamos outros problemas. Então, dos menos piores, eu escolhi esses aí. Membresia não é um assunto que Jesus consideraria importante, no meu ver. Agora, é certo ou errado? Não sei, cara. Cada igreja faz de um jeito. Você que está acompanhando esse programa aqui, essa quarentena de discipulado, precisa definir o que você acredita a respeito de membresia. Eu, particularmente, acho que a gente não precisa de um hall de membros. A gente precisa de cristãos convertidos que estão no processo de santificação e comprometidos com a obra de Deus. Simples. E como a gente já falou várias vezes, no nosso entendimento sociológico do século XXI, a obra de Deus, a missão de Deus passa pela igreja local, e como nós resolvemos nos reunir enquanto uma, a gente continua contribuindo da maneira que convém nesse tempo. Estrutura, membresia, louvores. A gente falou aqui sobre louvores, né? A gente está mal acostumado com os louvores. Por quê? Porque hoje em dia é difícil encontrar, mas é difícil encontrar louvores que prestam seu propósito. A palavra louvor já fala por si só, louvar, prestar culto a. E quando a gente tem louvores que falam mais de mim do que de Deus, e aí eu não vou citar louvores aqui, alguém está recebendo culto, só não é Deus. Portanto, também não é igreja. A gente precisa repensar. É por isso, talvez, que as igrejas tradicionais usam hinos, porque os hinos foram escritos com um pouco mais de cuidado. Não estou dizendo que eles são bíblicos, que eles são canônicos, mas talvez tenha havido um pouco mais de cuidado nos hinos. Os louvores que a gente tem hoje, não todos, tá? Mas uma boa parte, não vou nem dizer a maioria, mas uma boa parte são louvores mal construídos, são músicas simplificadas ao extremo para facilitar a participação, e na busca da participação do povo, que eu entendo que é bom, a gente sacrifica outros elementos importantes, como a profundidade do ensinamento. Eu sempre digo na nossa igreja que os ministros de louvores, né? Eu sou ministro da palavra, e os ministros... O que é ministro? É aquele que ministra, é aquele que serve. Então os diáconos do louvor, e eu como diácono da palavra, os diáconos das músicas passam mais tempo na frente da congregação do que eu. Então eles devem ensinar mais do que eu, proporcionalmente. E muitas das vezes essa não é a realidade. Então a gente precisa, repensar também os louvores. E aí, as duas últimas coisas, a pregação e o pastor, vou juntar os dois, né? Pregação e o pastor.
e por último os dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas não preciso nem falar, né? A gente já falou aqui várias vezes, o texto clássico da capela é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1, quando a gente fala de oferta. A respeito dessas coisas, não preciso mais vos falar. Isso é óbvio, a gente já falou várias vezes, não vou entrar nesse ponto. Agora, sobre o pastor e a pregação, nós criamos uma igreja, agora mais do que nunca, centradas numa pessoa só. E, infelizmente, essa pessoa não é Jesus, é o pastor da igreja. A igreja toma a forma da vida e da identidade do pastor da igreja. Isso é gravíssimo, beira a idolatria e corre o risco de gerar uma apostasia quando as pessoas descobrirem que o pastor não é Jesus, que o pastor também falha, que o pastor também faz cocô, que o pastor também tem diarreia, que o pastor também briga em casa, que o pastor também falta dinheiro, que o pastor também tem problema. Entendeu? Qualquer semelhança com a minha vida é mera coincidência. E as pessoas idolatram demais os pastores. E a pregação, ela assumiu um papel de responsabilidade dessa idolatria, talvez depois da reforma, porque a igreja ela se desenvolveu assim, né? Quando a igreja meio que se institucionalizou, daí vamos culpar Constantino, porque todo mundo culpa Constantino. Mas quando a igreja se institucionalizou, a gente criou uma igreja em volta dos rituais, né? E rápido nasceu a igreja católica, algumas centenas de anos depois, a igreja católica como nós conhecemos hoje acabou se formulando. Então a igreja ela era centrada em volta da mesa da Eucaristia. O culto, a missa inteira era realizada em volta daquilo. Tanto que a leitura bíblica era feita em latim, a maioria das pessoas não entendia, e isso aí não fazia a menor diferença. E as pessoas participavam daquilo porque aquele era o momento de comunhão, a gente já descobriu que isso tudo é errado. Quando veio a reforma, a gente tirou a mesa da Eucaristia do meio do culto e colocamos o púlpito. O púlpito, na época da reforma, ocupava até um lugar de destaque nas igrejas, sinagogas, você fala sinagoga, nas catedrais e tal. Se você for nas catedrais antigas, você vai ver um púlpito separado lá para a hora da homilia, para a hora do discurso. E isso acabou gerando o quê? Uma congregação apática, passiva, que assiste a pregação por 20, 30 minutos. Depois da reforma, principalmente com os puritanos, a gente chegou a ver o costume normal de pregações de 1h e 20, eu sou culpado disso também. Mas a gente criou uma igreja passiva. E essa igreja passiva e apática, ela é patética. Por quê? Porque ela não se desenvolve. A igreja de verdade, assim como em Atos 2, 42 e 47, você vê também em 1 Coríntios, no capítulo 11 e 12. Você vê a participação de todo mundo quando Paulo fala dos dons. O que são os dons? A palavra dons ali em 1 Coríntios, ela é a palavra carisma. E carisma, na verdade, significa manifestação. Então, da mesma forma que a água tem várias manifestações, tem manifestação gasosa, tem manifestação líquida, sólida, por aí vai, Deus tem várias manifestações, várias maneiras de se manifestar através do seu povo, porque nós somos o templo, então sai de nós, né? Vem aqui uma analogia, a visão de Ezequiel, por exemplo, do templo, corre um rio de água viva que sai de dentro do templo. Então, de dentro de nós, a manifestação do Espírito Santo, ou o carisma, o dom, flui para edificar a igreja toda, no plural. Então, nesse exercício de edificação da igreja, através das manifestações, Paulo listou ali alguns, aquela lista ali não é exaustiva, provavelmente tem outras maneiras, Deus não cabe na nossa caixinha. Aquilo ali é a igreja, onde um ou dois falam, um outro tem uma palavra de conhecimento, o outro tem uma profecia, o outro fala em línguas, o outro interpreta, um administra, o outro serve, e aí você encontra também essa lista em Romanos, que mistura lá em Romanos 12 com a lista de comportamentos. Essa igreja, você não consegue fazer isso com 100 pessoas, cara. Você só consegue fazer isso num grupo pequeno. Você junta 10 pessoas aqui, e aí você põe a pergunta. Uma pergunta é o suficiente para rodar uma igreja. Uma pergunta. Toda vez que vocês se encontrarem, se for todo dia ou só domingo, toda vez que vocês se encontrarem, uma pergunta é o suficiente. O que Deus está te ensinando nesse tempo? Aí um irmão fala, o outro irmão fala, o outro instrui. Alguém tem uma palavra de revelação, alguém tem uma palavra de conhecimento, o outro tem uma profecia. E se não tiver também, tranquilo, não precisa forçar. Então, essa ideia de pluralidade, isso é igreja. A igreja centrada em uma pessoa não é igreja, é no máximo um evento. Tá, e agora o que a gente faz com isso? Joga tudo fora? Joga a estrutura fora, joga a membresia fora, joga o louvor fora, joga a pregação fora, joga a prática dos dízimos e ofertas fora, joga tudo fora.
A princípio, eu, Pedro, o indivíduo, diria que sim, joga tudo fora e começa de novo. Mas a gente tem uma dificuldade de resetar, sabe o reset? Pum, aperta o reset button e da tela azul. A gente tem dificuldade de resetar. Então o que a gente deve fazer? A gente deve aprender a redimir. A pergunta mais saudável, eu vou fechar com essa pergunta. A pergunta mais saudável é a seguinte: Deus, primeiro, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? A gente precisa perguntar para Ele, porque a obra é dele. A gente já viu, é Mission Day, é a missão de Deus. Então se a gente quer perguntar para Ele, eu preciso saber o que Ele quer fazer, primeiro. Segundo, como Ele quer fazer. A gente precisa entender como que Ele quer fazer, por isso que a gente estudou Cristologia. Então se a gente descobrir o que Ele quer fazer e como Ele quer fazer, a terceira pergunta natural é o que o povo precisa. Porque o povo da igreja do Novo Testamento, o povo da igreja primitiva, eles tinham uma necessidade. Como eles eram perseguidos, a diáspora, eles formavam grupos pequenos para poder compartilhar tudo entre si. Talvez hoje a necessidade seja uma necessidade mais psicológica e menos física. Então nesse exercício a gente precisa se perguntar o que o povo precisa. Essas três perguntas são básicas. O que Deus quer fazer, como Ele quer fazer e qual é a necessidade do povo. Se a gente se perguntar essas três coisas, nós vamos desenvolver uma missiologia saudável, nós vamos partir de uma cristologia decente, que Cristo é o centro de tudo, e no final das contas, a gente vai nascer de dentro da gente uma igreja, uma eclésia. A eclesiologia vai ser saudável e as práticas vão ser todas voltadas para Jesus. A ideia dessa semana é essa, discuta aí no seu grupo, espero que tenha te edificado. A minha filha tá passando aqui, ó, eu não tô entendendo nada. Olha, isso aqui é quarentena, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ela passou engatinhando aqui, ó. Passou engatinhando aqui pra ninguém ver. Isso é quarentena, se fosse estar parado ali, com a bebê dormindo. Mas é isso, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e discuta bem. Espero que isso te edifique. Na semana que vem a gente vai dar uma continuidade muito mais prática e aí o bicho vai pegar. Valeu. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão.